O assunto do vídeo de hoje é sobre a utilização de palmilha ortopédica em pessoas com escoliose. Algumas pessoas vêm me pedindo para falar sobre esse assunto aqui no canal, mas eu confesso que falar sobre utilização de palmilha na escoliose é um pouco complicado. Isso porque nós não temos ainda muito bem estabelecido na literatura científica uma regra clara sobre a utilização de palmilha na escoliose. Mas mesmo assim, atendendo a pedido de vocês, eu fiz esse vídeo para tentar esclarecer, para tentar elucidar um pouco mais sobre esse assunto. Então, como sempre, sem perder tempo, vamos direto ao que interessa. Em teoria, para quem seria indicado o uso de palmilhas em pessoas com escoliose? Seriam para aquelas pessoas que têm uma escoliose ocasionada por uma dismetria de membros inferiores. O que isso significa? Dismetria de membro inferior significa que eu tenho uma perna mais curta do que a outra. Quando eu tenho uma perna mais curta do que a outra, eu também tenho uma obliquidade pélvica, ou seja, um lado do quadril fica mais elevado do que o outro. Isso pode ocasionar escoliose. E quando isso acontece, nós dizemos que trata-se de uma escoliose funcional. Escoliose funcional, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas de maneira geral é aquela escoliose que tem como causa primária, ou seja, ela possui uma causa conhecida e essa causa ela está externa à coluna, sendo uma das possíveis causas a dismetria de membro inferior. A escoliose funcional ela possui uma característica bem interessante. Quando nós resolvemos essa causa primária, no caso aqui da dismetria de membros inferiores, essa escoliose ela é reduzida quase que totalmente e mesmo ela pode ser abolida instantaneamente. Porém, se eu não trato uma escoliose funcional adequadamente, ela pode se tornar uma escoliose estruturada. E aí a gente muda totalmente de cenário, porque numa escoliose estruturada eu já tenho deformação estrutural, o que faz com que haja rigidez da curvatura. Com essa rigidez já estabelecida, não basta mais somente corrigir a causa primária, porque eu posso até reduzir um pouco essa escoliose, mas ela vai permanecer ali e com risco de progressão. E aí eu tenho que aumentar bastante meus níveis de intervenção. Todo mundo que possui uma escoliose funcional ocasionada por uma dismetria de membros precisa utilizar a palmilha? E a resposta é não. Basicamente, o que nós gostamos de pegar como padrão é uma dismetria igual ou superior a 1 centímetro. Ou seja, quando eu tenho uma perna maior do que a outra em 1 centímetro. Isso, em teoria, seria o suficiente para eu começar a pensar no uso da palmilha. A regra seria basicamente essa, porém, na prática, nós percebemos que alguns pacientes com dismetrias inferiores a 1 centímetro também podem precisar da palmilha. E pacientes com pacientes com dismetria superior a 1 centímetro nem sempre vão precisar da utilização da palmilha. E aí nós temos que avaliar diversas outras variáveis. Mas como que eu sei que a pessoa tem uma perna mais curta do que a outra? A gente começa avaliando isso na avaliação clínica. Quando eu estou fazendo minha avaliação clínica, eu faço uma mensuração com uma fita métrica, pegando pontos específicos para saber se tem uma perna mais curta do que a outra. Comparo perna direita com perna esquerda e se tiver uma perna mais curta do que a outra, isso vai ficar anotado, devidamente anotado na minha avaliação. Vou para a próxima etapa. Realizo o teste de Adams, aquele teste de flexão anterior do tronco, teste básico para a detecção de escoliose. O que eu busco no teste de Adams normalmente? Eu busco uma assimetria entre os lados do tronco. Essa assimetria, o que nós chamamos de giba ou gibosidade, ela normalmente acontece do lado da convexidade da curvatura. Só para relembrar, toda curvatura possui uma concavidade e uma convexidade. A concavidade da curvatura é essa parte interna, a convexidade é a parte externa. E normalmente numa escoliose padrão, a gibosidade, ou seja, aquela assimetria, aquela protuberância nas costas, vai se apresentar do lado da convexidade. Porém, numa pessoa com escoliose ocasionada pela dismetria de membros inferiores, essa gibosidade pode estar do lado da concavidade. E aí, eu desconfiando disso, eu volto a pessoa para a posição inicial, coloco um calço do lado da perna que eu medi e vi que é mais curta, um calço de geralmente 5 milímetros, e peço para ela realizar novamente uma flexão anterior de tronco. E aí, o que vai acontecer?
possivelmente essa gibosidade ela vai reduzir bastante ou mesmo vai ser abolida. E aí eu já tenho duas confirmações para uma possível dismetria de membros. Vou para um terceiro teste. Solicito uma escanometria de membros inferiores, que nada mais é do que uma radiografia das pernas. E ali vai vir discriminado para mim o quanto de diferença possui entre um membro e o outro, entre a perna direita e a perna esquerda. E agora, com esses dados em mãos, eu já tenho muito mais conhecimento para indicar ou não uma palmilha. Mas isso também não é o suficiente ainda. Lembra que eu falei que eu tenho que ter uma série de informações reunidas para indicar ou não? Como, por exemplo, eu preciso avaliar o equilíbrio do tronco. Como que eu avalio o equilíbrio do tronco? Eu traço uma linha descendente do centro da C7, ou seja, da última vértebra cervical, e essa linha ela tem que coincidir com o centro da segunda vértebra sacral, a S2. Se essa linha de C7, S2, ela se coincide, ela sobrepõe, eu tenho um tronco equilibrado. Agora, se essa linha ela desloca para a direita ou para a esquerda, significa que eu tenho um desequilíbrio do tronco. Normalmente, quando eu tenho esse desequilíbrio do tronco para o lado da concavidade, eu tenho uma recomendação de palmilha. Em alguns casos, em outros não. E outra variável que eu avalio quando o bloco pélvico ele acompanha a curvatura lombar. Quando o bloco pélvico acompanha a curvatura lombar, significa que a pelve ela gira junto com a escoliose lombar e ela inclina junto com a escoliose lombar. E isso, em associação com outras informações, pode ser um fator de recomendação ou de exclusão para o uso da palmilha. Mas aonde que eu quero chegar com todas essas informações que eu sei que deve estar dando um nó aí na sua cabeça? E por que está dando nó na sua cabeça? Por quê? É um assunto complicado e que você precisaria ter em mente diversos outros conceitos para que você conseguisse assimilar essas informações. Mas o meu ponto principal desse vídeo é esclarecer para você que não basta ter uma perna mais curta do que a outra e ter escoliose para ser recomendado o uso da palmilha. É necessário que o profissional ele tenha uma expertise, que ele saiba avaliar e unindo diversas informações ele vai julgar se a palmilha é viável ou não é viável. Porque a utilização de uma palmilha, quando ela não é recomendada, ela pode favorecer a progressão da escoliose. Então, recomendo que você busque muito bem o seu profissional, analise bem essa parte de uso de palmilha. Se necessário, busque informações com outros profissionais para que você não seja prejudicado. Talvez esse vídeo não tenha esclarecido tudo o que você queria, mas lembra que eu falei, são diversas informações que você precisaria ter em mente e que fica totalmente inviável de eu falar isso em vídeo, porque são informações técnicas e informações que exigem outras informações. Então tenha em mente essa última parte que eu falei do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, porque isso me ajuda muito e não te custa nada. Se você quer receber mais vídeos como esse, é bem simples. Basta você se inscrever aqui no canal e ativar aquele sininho das notificações, que aí sempre que eu colocar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar e você vai vir aqui para assistir esse conteúdo e se você gostar, vai deixar aquele joinha. Bom, eu vejo você na próxima e tchau!